Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai aprender a fazer o quê? A sereia para topo de bolo, essa coisa mais fofa aqui, ó. A gente já aprendeu a fazer a pedra, tá bom? Então se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição também. E a nossa meta de likes é 1000 likes também, então já deixa o joinha aí para ajudar, compartilha esse vídeo para que outras pessoas vejam, se inscreva aqui no canal, deixa o like também, assim a gente vai crescendo, tá bom? Então hoje a gente vai aprender essa sereia aqui e aí no próximo vídeo eu ensino pra vocês como montar esse cenário aqui que fica muito bonito também. Esse peixinho aqui já tem aula no canal, eu vou deixar aqui na descrição também, tá tudo na playlist dos 30 mil inscritos. Se você não sabe, esse especial aqui é de 30 mil inscritos. Chega de conversa e vamos modelar que já tá na hora que eu tô falando demais aqui. Para fazer a cauda da sereia maior, a gente vai precisar de 27 gramas de massa. E aí a gente vai fazer o mesmo processo, sova, faz uma bolinha e depois uma coxinha. Com essa coxinha que a gente fez, a gente vai dar o formato ali que a gente precisa da cauda. E aí essa cauda ela fica com aproximadamente 6,5 cm. Eu vou colocar ali na pedra, que eu já ensinei aqui no canal, o link está aí na descrição do vídeo para quem ainda não aprendeu. E vou posicionar ela ali sem passar cola, porque depois eu venho com a cola instantânea e colo. Para fazer as escamas, eu utilizo o canudo que vem no pincel cortado. E aí eu faço só algumas, só para poder dar um efeito. O tronco, eu vou utilizar um molde, que é o molde que a gente está utilizando sempre aqui no canal, que é o molde de topo de bolo. E aí a gente vai cortar um pedacinho ali para ficar no tamanho ideal para o nosso topo de bolo. Lembrando sempre que depois que a gente tira do molde, a gente tem que alisar, dar o acabamento para que fique muito bonito e nem pareça que foi feito com molde, tá bom? Porque o molde é para agilizar a nossa produção, mas o acabamento final é a gente que faz. Ali na parte do pescoço eu cortei ali na diagonal para poder encaixar a cabeça depois. A cabeça minha já está pronta aí que eu vou utilizar e eu já ensinei aqui no canal, tem um vídeo só de cabecinhas, onde eu ensino a colocar sorriso, colocar dentinho de criança. O link está aí na descrição também para quem quiser ver esse vídeo. E aí para dar um efeito brilhante na cauda da sereia, eu vou utilizar o pozinho da linha Noivas, o rosa cintilante da Saramanil. E aí a gente vai passar ali com a massa ainda úmida. Para fazer as nadadeiras eu clareei um pouco a massa com um branco. E aí vou utilizar aproximadamente 5 gramas para cada nadadeira. É só fazer uma coxinha com as duas pontas ali, na verdade um quibe, e achatar. E aí com a parte de trás ali da faquinha eu faço a marcação. E a gente vai repetir isso 2 vezes. Eu vou posicionar essas nadadeiras ali sem passar cola também, porque depois eu venho com a cola instantânea e colo. Por último, eu vou colocar ali um palito, ou pode ser um arame também no pescoço, já para deixar secando. E aí a gente vai reservar e esperar de um dia para o outro, pelo menos para a gente fazer a montagem. No dia seguinte, com as nossas peças já um pouco mais secas, a gente vai retirar ali da pedra, retirar as partes que a gente colocou ali junto, para a gente poder colar com a cola instantânea. Eu sempre faço isso para o acabamento ficar mais bonito. A cola que eu estou usando é da Polycol, e aí eu vou passando ali na peça onde a gente já marcou ali, né, que ela pegou o formato da pedra e tal. É só a gente passando a cola e posicionar. Eu já vou aproveitar e colocar o arame no corpo, né, no tronco que a gente fez. E aí eu coloco ele um pouco maior porque eu quero que esse arame ele encaixe ali no isopor, para ele dar uma sustentação maior na peça. Depois que eu coloquei a cabeça, eu notei que ficou um pouco curto o pescoço para o meu gosto. Então eu decidi retirar essa cabeça e colocar um pouquinho mais de massa da mesma cor de pele ali. Eu passo um pouquinho de cola branca e aí a gente vai fazer uma emenda ali para dar uma altura maior nesse pescoço.
E aí depois que eu dei a altura que eu precisava, eu fui lá e fiz um rolinho de massa também, para a gente poder fazer a emenda ali definitiva, né, e fazer o acabamento nesse pescoço. Então agora tem que ter um pouquinho de paciência, a peça ela já tem que estar um pouco mais seca, de preferência que esteja totalmente seca, para a gente conseguir alisar ali, que a gente precisa colocar um pouquinho de pressão ali na massa para alisar e ela conseguir ficar totalmente lisa e uniforme. Porque se você não fizer isso direito, quando a peça secar, vai dar uma diferença ali na massa, vai dar para perceber que não ficou bem feita essa emenda, tá bom? Então, com o tempo, vocês vão treinando isso aí, vocês vão conseguindo fazer. Para finalizar, eu sempre gosto de passar ali um cotonete umedecido e às vezes eu venho com um dedo também umedecido e passo, sempre tentando deixar o mais liso possível. Para fazer o acabamento da cintura, a gente vai fazer ali um rolinho. Vocês vão medir aí de acordo com a bonequinha de vocês. E aí eu faço com as duas pontas mais finas, né? Que é para a gente fazer o acabamento ali na cintura. Para quem está perguntando aí a gramatura do tronco, vocês podem estar utilizando aí umas 12 gramas de massa, tá bom? Se vocês forem fazer manual. E aí é só a gente colocar ali essa tirinha, que é ela que vai dar o acabamento ali na cintura, vai dar um tamanho maior ali na cintura e vai fazer com que a peça fique mais harmônica, né? Para fazer o sutiã dela, né, que são duas conchinhas que ela tem ali, eu estou utilizando aproximadamente 1 grama de massa, é só fazer uma bolinha e depois um rolinho. E aí a gente vai marcar no meio com a esteca agulha e achatar essas duas pontas. E aí a gente vem com a esteca faquinha e faz a marcação ali para simbolizar as conchas. E assim você vai ter ali o sutiã da pequena sereia, né, ou da sereia personalizada. Para fazer os bracinhos não tem muito segredo, na verdade o único segredo é só colocar um pouco de massa a mais ali para ele não ficar muito reto atrás. E aí é só vocês verem passo a passo como eu estou fazendo, né, para poder desenformar, para poder marcar os dedinhos. Eu sempre gosto de reforçar ali a marcação do punho, marco ali a palma da mão com a esteca agulha, né, para deixar mais delicada a mãozinha. E aí eu vou ajeitando, né, do jeito que eu gosto. Isso aí é com o tempo, com o treino, vocês vão conseguindo fazer, tá bom? Vocês vão deixando do jeito que vocês querem, né? E do jeito que vocês gostam aí de fazer as mãozinhas. Eu gosto de usar a tesoura para poder cortar ali os dedinhos, né, para poder definir. E aí nesse caso, essa bonequinha ela vai estar fazendo o número 1. Geralmente os bracinhos eu gosto de fazer por último, mas como esse bracinho ele vai estar para cima, eu faço ele agora e vou deixar secando. E aí eu vou ver ali a posição que eu quero e vou fazer o corte com a tesoura na diagonal, que é para ele encaixar mais perfeitamente na hora que a gente for colar ele. O outro bracinho eu fiz a mesma coisa, a diferença é que eu deixei os dedinhos ali soltos. E aí eu vou cortar ele na diagonal. Como essa bonequinha aí, né, ela não tem muita roupa, então eu já vou colar o bracinho e já vou fazer a emenda ali desse bracinho. O outro não precisa fazer emenda, porque não vai dar para ver, ele vai estar para cima. Então esse aí é só a gente passar a cola branca e aí com a esteca agulha e um pouquinho de água a gente vai fazendo a emenda do mesmo jeito que a gente fez no pescoço. Sempre alisando bastante, com cuidado, pode usar o dedo, um cotonete para ajudar. Para ajudar na estruturação do braço, eu vou colocar um arame ali mais fino. Você faz o furo antes no braço e depois é só posicionar ele ali na parte do corpinho. Tomando cuidado para esse arame não ficar muito grande e para não passar ali no braço, tá bom? E estragar, então você tem que tomar um pouco de cuidado. E aí é só colar com a cola instantânea, como esse braço ele já está mais seco, a gente usa a cola instantânea para poder colar. Se você quiser fazer a emenda, você faz, mas a emenda ali nesse caso fica muito complicado de fazer e nem vai aparecer tanto porque o bracinho como ele está para cima fica como se fosse a dobra.
E aí eu gosto de passar já o blush ali nessa etapa, que a peça não está totalmente seca, porque assim ele vai fixar mais, entendeu? Eu estou usando aí o Coral Blush da Saramanil, eu gosto bastante dessa cor, porque ela fica bem bonita. E vou usar agora o giz pastel para poder fazer ali a pintura dos lábios. Enfim, esses acabamentos eu acabo misturando aí, eu uso o giz pastel, uso os pozinhos da Saramanil e uso também tinta acrílica. Aí vai depender muito do efeito que eu quero. Como ali ela tá de boquinha aberta, eu passei um pouquinho do pozinho, esse aí é o Rosa Tutti Frutti da Saramanil, na boquinha. E ali na parte dos olhinhos eu tô passando um giz pastel ali no tom de marrom claro, para poder fazer a sombra, né, do olho ali, fazer um efeito de sombreamento. E aí com o pincel 0422 da Condo, eu faço os cílios e a sobrancelha. Esse pincel vocês encontram lá no site da Simone Moldes. Para fazer o cabelo dela, eu vou utilizar a massa amarela, esse aí é o amarelo ouro, e o marrom, tá bom? Eu uso as massas já tingidas da Polycol. E aí eu vou misturar essas duas cores para poder fazer essa tonalidade aí, que é de um loiro assim mais escuro. Então eu achei que estava muito escuro, eu estou colocando mais um pouquinho de branco para poder chegar no tom que eu quero. Então isso aí é muito de gosto, de olho, né? E depende também da peça que você está fazendo. Lembrando que o biscuit ele escurece depois que seca. Então você tem que imaginar que esse tom aí ele vai escurecer, se você quiser deixar ele secando para depois você ver se ficou do tom que você quer. E aí a gente vai abrir essa massa, né, bem fininha nesse caso aí, porque eu estou fazendo uma criança de 1 ano, então o cabelo geralmente é mais ralinho. Então eu abro a massa bem fininha, passo cola na cabeça e aí eu vou posicionar esse cabelo ali para a gente dar o formato que a gente quer. Nesse caso aí eu coloco ele meio que reto, para depois eu vir fazendo as mechas da franja do cabelo dela. E aí depois que a gente alisou bem ali esse cabelo, como eu não vou fazer marcação, eu tento deixar ele bem liso. A gente vai fazer as mechas que a gente vai colocar ali na franja. É só fazer uns rolinhos com a ponta mais fina, achatar. E aí para colar eu só uso somente água. Não precisa passar cola porque o biscuit ele tá úmido. E se você passar cola ali na parte da testa vai acabar ficando brilhando e não vai ficar legal o acabamento. E aí a gente vai posicionando as mechas, dando o movimento que a gente quer. Ela vai ficando super fofinha, super meiga. E aí para dar o acabamento final a gente vem com um pouquinho de água e a esteca agulha e faz ali o alisamento, né, para poder fazer a união das duas massas e ficar o acabamento mais bonito. E aí para fazer a tiara, a gente vai fazer um rolinho com a massa rosa, bem longo, achatar ele, e aí você já passa o pozinho, nesse caso aí eu estou usando o pozinho da linha Metais, o Pérola, e vou passar um pouquinho de cola para a gente posicionar ali na cabeça. Eu começo ali da frente porque é onde vai ser o acabamento com o laço, então eu sempre faço a emenda ali, né, onde vai ter algum tipo de acabamento. Então nesse caso aí vai ser o laço, que eu vou estar utilizando o molde de laços lá da Simone Moldes, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Esse molde é um molde bem completo, lá no site tem esse, tem outros modelos também de lacinho. Passo o pozinho ali para dar o acabamento, fica bem bonito esse pozinho. E vou usar cola branca ali para poder colar o lacinho na nossa tiara ali que a gente acabou de fazer. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que na próxima aulinha a gente vai aprender a fazer o nome, a fazer esse cenário aqui para o topo de bolo e vocês montarem aí. Sugestão de valor tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês quiserem saber, é uma base aí de preço que vocês podem cobrar nesse topo de bolo. Deixa o joinha aí, compartilha o vídeo, deixa aqui nos comentários o que você tá achando. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Se você quiser assistir outro vídeo, clica aqui do lado, porque aí você vai ser direcionado para os outros vídeos do canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!